Sejam bem-vindos a mais um Eu Amo o que Faço. E hoje o nosso convidado será Cauã Teixeira, fotógrafo, aventureiro, trilheiro, meio nômade. O cara roda o mundo, o cara volta para o Brasil e não esquece um detalhe: a paixão pela fotografia é o que o move e o que o movimenta a ter essa vida tão diferente, mas também tão apaixonante de ver a maneira como a pessoa vive. E já aproveitando, eu sei que eu peço sempre, mas mais uma vez, se inscreva no canal, para que o YouTube entenda e compartilhe, e também deixe o like, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo, que realmente é um conteúdo feito com muita paixão e amor, para mostrar vidas, mostrar histórias, mostrar conhecimento e levar também conhecimento para vocês. Ele não pode ficar só com poucas pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir. Talvez um detalhe que passe aqui possa não servir para você de um trecho da entrevista, mas que vá tocar o coração de alguma outra pessoa que você compartilhe. Então, compartilhe, curta e se inscreva aqui no Eu Famoso, tá bom? Seja bem-vindo, Cauã, ao Eu Famoso. É um prazer ter você Obrigado. aqui, É um tá? prazer. Vitor trabalho na internet, cara, maravilhoso, top demais. E todo mundo que eu mostrava o trabalho assim, pô, caraca, muito show o trabalho, muito bom mesmo. E para começar, queria que você se apresentasse um pouco para o público do Famoso. Uhum. Bom, eu sou o Cauã Teixeira, eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia a minha vida toda, acho que já fazem mais de 15 anos que eu estou aí trabalhando com fotografia, e já trabalhei com fotografia de estúdio, já trabalhei com fotografia de eventos, já fiz alguns projetos artísticos, inclusive você veio até mim, provavelmente por conta de algum desses projetos aí que tem no Instagram e tal. E atualmente eu não tenho mais estúdio, mas ainda continuo trabalhando, fazendo alguns trabalhos esporádicos com internet, mas todos eles envolvendo a fotografia. Eu tenho 34 anos, então fotografo desde moleque, desde pequeno. Nossa. Muito E tempo, muito tempo. de onde é que veio essa inspiração pela fotografia, surgiu esse amor, essa paixão? Cara, tem certas coisas na vida que eu acho que a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. E a fotografia, eu tive muita sorte de poder perceber isso quando eu era mais moleque, né? Eu sempre andei de skate, eu sempre gostei de esportes radicais e tudo mais. E se eu não me engano, eu tinha uns 12 anos na época, 11, 12 anos. Eu andava de skate e na época todo mundo tinha aquelas câmeras Power Shots. As primeiras câmeras digitais que saiu, na época era moda, né? Então todo mundo levava para as viagens. Foram, se eu não me engano, foram as primeiras câmeras que saíram com uma telinha digital. Então, os meus pais, na época, eles tinham comprado uma, e aquilo era novidade, né? E aí eu comecei a pegar aquela câmera e eu levava para andar de skate com meus amigos. E eu era o fotógrafo da galera ali. Até então eu não sabia nada de fotografia, não imaginava o que eu iria fazer quando adulto, né? Mas eu gostava muito de fotografar, eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mais observadora. E aí eu comecei a fazer algumas fotos, só que na época os meus amigos, eles odiavam minhas fotos, porque todo mundo fazia aquela fotinha padronizada, normal, né, pousadinha, e eu gostava de fotografar os detalhes. Então eu fotografava um detalhe da prancha do skate, das manobras, das feições que as pessoas faziam, e ninguém gostava daquilo, só eu. Aí, num certo dia, eu escrevi um texto para uma revista. Essa história foi muito legal porque foi o dia que me conectou com a fotografia. Eu escrevi um texto para uma revista de skate. A revista se chamava 100% Skate. Hoje em dia, se eu não me engano, ela só tem no digital, ela não tem mais a revista física, né? E aí eu escrevi esse texto falando sobre as dificuldades de ser um skatista no interior e mandei uma foto junto. E era uma foto de um detalhe. Infelizmente, eu não tenho mais essa foto, porque ela já fazem muitos anos. Que era a foto da mão de um amigo meu segurando o skate, bem na hora que ele foi jogar o skate para pular em cima.
E eles gostaram tanto do texto e da foto que eles publicaram na capa da revista. E aí, depois de algumas semanas, eu recebo a revista na minha casa com uma carta de agradecimento e a minha foto na capa da revista. Parabéns, Cauã, você tem um olhar muito legal e tudo mais, tal, 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 tal. A gente vai publicar o seu texto e a gente gostou muito da sua foto. Aí, a partir daquele momento ali, eu falei, cara, é isso. Aí foi como se eu tivesse acendido uma lâmpada aqui assim, eu falava, cara, é isso. Achei o que eu queria, eu gosto de fazer isso, e vou seguir. Aí, a partir de então, eu decidi que eu queria estudar fotografia, queria me aprofundar mais, e ali foi o primeiro passo. Foi ali que eu realmente falei, é isso. Eu tinha, se eu não me engano, 12, 13 anos na época. E os esportes radicais? Que vão linkando o fotógrafo ciclista, o cara aventureiro. Sim, Essa exato. parte, É, a bike veio depois, né? Eu, então nessa época eu andava de skate, eu era moleque ainda, comecei a estudar fotografia. Eu comecei a trabalhar com fotografia quando eu tinha 18 anos. 17, 18 anos. Foi através de uma pessoa aqui da minha cidade que era um fotógrafo. Ele me chamou para fazer assistência para ele e eu comecei a aprender tudo que eu sei, basicamente, foi com ele os meus primeiros aprendizados, assim. E a bicicleta, ela veio logo depois, né? A bicicleta eu ando, comecei a pedalar fazem uns 6 anos, assim. O skate já vem desde da infância, a bicicleta não, a bicicleta veio um pouco depois, né? Eu sempre fui de praticar muitos esportes, então já passei por vários esportes, todos eles com a câmera nas mãos, né? Fotografando e filmando também. Hoje em dia eu filmo bastante. e uma curiosidade, por que você gosta de fotografar a natureza, cara? Tem muita foto de Eu natureza. gosto na natureza. É, muita foto de natureza, só paisagem, eu vejo muita coisa Sim, bacana. sim. Por que essa Ó, paixão de fotografar isso? eu acho que o que eu mais gosto na natureza mesmo é fotografar as diferenças e nuances da luz, né? Então, pegar o início do dia, o final do dia, bem ali onde tem aquele contraste das altas e baixas luzes, aquela luz. Se você reparar, o meu trabalho, ele é mais voltado para as cores quentes. Muita gente até comenta, poxa, eu gosto das suas fotos porque ela tem aquela tonalidade mais quente. É uma característica, né? Eu acho que cada fotógrafo tem uma característica. Talvez seja uma maneira de enxergar o mundo, mas eu gosto mais dessa dramaticidade nas fotos. Então, tanto paisagem quanto pessoas, eu vou mais para esse lado. Por isso que você vai ver os meus trabalhos, eles têm uma iluminação mais lateral, mais quente. Inclusive até a luz que eu coloquei aqui é uma luz mais quente e tal. E qual a, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, tantas fotos bacanas, top, assim, qual a que marcou mais você? Ou as quais que marcaram mais? É uma pergunta difícil, mas é interessante. Pelo menos as que vêm na minha cabeça agora. Eu tenho um projeto que eu fotografei uma família no bairro do Quilombo. É uma família de descendentes africanos, então eles têm uma cultura que chama a congada, né? Que é um ritual, é uma dança, uma referência, uma referenda. E na época eu fui fotografar eles, eles têm um grupo que chama Congada, então eles fazem o congado ali entre eles, que é uma dança, uma música com tambores, tá? É muito legal. E na época eu fui para fotografá-los, fotografei eles na casa deles lá, porque ele é uma família, né, o grupo. Eu vou até te mandar umas fotos se você quiser colocar aí durante a conversa também, Beleza, tá? E esse projeto me marcou muito, porque um ano depois de eu ter feito esse projeto, ter lançado essas fotos, eu fiz uma exposição fotográfica com essas fotos num evento cultural que teve aqui na cidade, em homenagem à matriarca deles lá, que é a Dona Luzia, e ela veio a falecer, infelizmente. Então, esse projeto se tornou uma homenagem para ela, que faleceu logo depois. E, enfim, mas me marcou muito esse projeto. Essa é uma das fotos, algumas das fotos que me marcaram. E de paisagem, sem dúvida nenhuma, a foto que mais me marcou, também vou te mandar, é uma foto que eu fiz em Ushuaia, na Argentina, que é uma das últimas cidades do continente, considerada a última cidade do continente. Foi na minha primeira viagem que eu fiz para lá, uma primeira expedição que eu fiz de carro. Eu estava num barco indo em direção ao canal Beagle, que é o último farol do continente. E o tempo fechou e o comandante do barco falou assim: ó, a gente vai ter que voltar porque corre o risco de virada. O mar estava muito mexido e estava muito, muito frio.
Era inverno, né? Inverno na Patagônia é muito frio. E aí, quando ele virou e começou a voltar, do nada, assim, o sol saiu atrás da montanha e ele fez aquele raio de sol fazendo assim atrás da montanha. E eu era o único que estava do lado de fora do barco quando aconteceu isso, porque eu fui o único que fiquei na parte de cima, do lado de fora. Todo mundo entrou e foi se esconder do frio, do vento, da chuva. E eu era o único que estava lá. Então, naquele momento, inclusive, eu chorei, porque ali eu senti uma conexão com Deus, porque era como se o universo estivesse me abraçando, assim. Eu tivesse, tipo, eu senti que o universo estava de braço aberto ali para mim. E ali eu senti, cara, eu tô na onde eu deveria estar e é isso. Ali eu senti uma conexão, sabe? Quando você tá no local certo, na hora certa, e aquela foi a foto. Eu tenho a foto, eu vou te mandar também. Então essa com certeza é a melhor foto que eu já fiz, porque não é nem se a foto, mas é o momento. E aquele momento não vai existir nunca mais. Não daquele jeito. Eu justamente te perguntar isso. Você sente a inspiração divina, a presença divina nos lugares que você tira foto? Você consegue perceber? Sim, sim. Não em todos, mas quando o local tem uma conexão divina, com certeza eu sinto sim. No caso, aí uma dúvida que eu tenho. Cada um tem um propósito quando faz alguma Sim. coisa. Qual o seu propósito na fotografia? Hoje eu sei que o meu propósito é inspirar as pessoas. Eu acho que a minha fotografia, eu vejo porque assim, os projetos que eu faço, eles têm uma, eles atingem muita gente e eu tenho um retorno muito interessante. Muita gente comenta, fala, poxa, que interessante. Projeto do Quilombo. Todo ano eu faço algum tipo de projeto, ou projeto social, ou projeto, porque eu acho que a fotografia ela tá aí para isso. Ou ela serve para você mostrar os momentos felizes, que aí, no caso, eu sou pago para isso, casamento e tal. Ou eu posso usar a minha fotografia, que aí tem a ver com o meu propósito, que pelo menos é o que eu acho, que é mostrar talvez a dificuldade de alguém ou os problemas de alguém para o mundo, para que aquilo não se repita ou não se aconteça, ou para que alguém possa ajudar aquelas pessoas. Então eu acho que a fotografia ela tem esse poder de fazer essa ponte entre um problema e a solução. E eu tento fazer isso. Talvez o meu propósito seja esse, inspirar as pessoas, que é o que eu gosto de fazer, mas também mostrar, olha, isso aqui é um problema, essas pessoas estão acontecendo isso, para que as pessoas vejam, porque a gente está acostumado a olhar a rede social e ver todo mundo feliz, tudo certo, tudo ok, mas não é sempre assim, né? O Tem pessoas que famoso estão abandonadas, tem pessoas que se sentem sozinhas, e é nessas pessoas que eu gosto de chegar e fotografar, porque elas demonstram muito sentimento quando são retratadas, né? Eu gosto de retratar pessoas. é o famoso mundo perfeito, né? Todo mundo aquela É, mundo perfeito, não tem problemas. Aí quando você na realidade, né, é completamente diferente. Você falou um pouco exatamente. sobre fotografar pessoas, né? Como é que o olhar, esse olhar, aqueles detalhes, como é que te puxa para você ver aqueles detalhes? Você falou no início, você falou que te diferenciou por causa dos detalhes de um pegar um skate, essa parte toda. Questão do olhar da pessoa, a questão, como é que você sente isso na hora da fotografia? Para pegar esses detalhes tão minuciosos que trazem sentimentos, né, nas imagens. Sim. No caso de fotografar pessoas, eu tento me conectar com a pessoa, assim como a gente está fazendo aqui agora. A gente está se conectando, está conversando. Então, quando eu vou fotografar alguém, principalmente quando se trata de um projeto, alguma coisa assim, eu tento me conectar o máximo possível com aquela pessoa para eu entender quem é aquela pessoa, qual é a dor daquela pessoa, ou se eu for mostrar, por exemplo, um momento feliz, né, no caso, meus clientes, quando algum trabalho, eu tento entender qual é aquela felicidade, o que que causa felicidade naquela pessoa, para aí sim eu tentar fazer a foto, né? Porque se eu chegar e fizer uma foto sua agora, eu não te conheço, a gente mal conversou, eu não sei de onde você é, eu não sei qual é a sua história, então vai ser só uma foto. Pode ser uma foto bonita, mas vai ser só uma foto. Agora, se a gente sentar para conversar, aquela conversa de boteca, de mesa de bar, Uhum. você com certeza em algum momento vai se abrir para mim, porque eu vou tentar ganhar sua confiança, no bom sentido, obviamente,
para você poder se abrir comigo. E a partir do momento que você começar a se abrir comigo, eu vou começar a fazer uma leitura ali. E aí, quando eu fizer a foto, você já vai ter colocado aquele sentimento para fora e aquilo vai transparecer na imagem. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Não tem muito a ver com pose. Tudo bem que trabalho às vezes tem a ver com pose, né? Vai fotografar uma modelo, mas eu tô falando no sentido de fotografar pessoas comuns, assim, retratos e tudo mais. E a paisagem é a mesma coisa, só que a paisagem eu tento me conectar com o local que eu tô, a história, o tipo de ambiente, clima, tudo aquilo. A imagem ela é um livro aberto ali de informações, né? Então a pessoa, quando ela olha uma imagem, eu vejo uma coisa e você vai ver outra. A gente Uhum. interpreta a mesma imagem de maneiras diferentes. E os sentimentos que envolvem em ti, na hora que você vai tirar essas fotografias, ouvir tantas histórias, histórias bonitas, às vezes histórias tristes, como é que é isso? Como é que lidar com essa situação? Porque uma coisa é lidar, tirar foto em casamento, tá tudo maravilhoso, feliz. Outra coisa é você pegar uma realidade de uma pessoa pobre ou então numa situação muito difícil, como você falou, para mostrar essa realidade. Como é que é isso? Como é que você sente isso, percebe isso, para trazer essa sensibilidade para as pessoas? É mais difícil, né? Primeiro que você precisa da autorização das pessoas para isso, né? Você não pode chegar já e fotografando com as pessoas assim. Tem muita gente que não gosta, ou às vezes que não quer ser fotografada, não quer contar a sua história. E geralmente eu, eu conheço a pessoa antes de levar a minha câmera, antes de eu, enfim, a maioria das pessoas são pessoas que eu já conheço, dos projetos que eu participei, porque eu moro aqui na região, então eu conheço muita gente aqui, eu saio para pedalar e durante esses pedais eu passo na casa dessas pessoas, eu sei quem quem tem determinado tipo de problema, quem quer ser fotografado, enfim. E aí eu geralmente eu converso com essas pessoas antes, eu vou até a casa, como eu já fiz também campanhas de Natal, então eu já fui na casa de algumas dessas pessoas, então eu já tenho contato com essas pessoas. É difícil porque, enfim, não é, como eu te falei, não é só chegar e fazer a foto. Você tem que pedir uma certa permissão. É como um trabalho qualquer, só que você tem que querer ter o contato com aquelas pessoas, né? Não na verdade, não é um trabalho. Você tem que se doar ali, você tem que querer. Eu faço porque eu gosto. Eu acho que essas fotos são as mais legais que eu já fiz de todas essas pessoas e são as que mais me fazem bem. E eu nunca recebi por isso. Mas eu não faço pelo dinheiro, aí que tá. Eu faço pelo prazer de fazer, porque isso me traz inspiração para quando eu for trabalhar no casamento, eu estar mais inspirado e feliz. Porque como você falou, o casamento tá todo mundo feliz ali, é legal, tal. Mas eu gosto também de fazer o outro lado, porque daí o outro lado eu consigo sentir ter outros sentimentos e sentir que a minha fotografia ela faz sentido, né? Não que não faça num casamento, mas ali eu sinto que a minha fotografia tem um propósito. Acho que essa é a palavra, ali tem um propósito, né? No casamento, nos eventos, já é um outro propósito. O propósito é demonstrar a felicidade dos clientes ali e tal, né? Mas no caso de projetos, eu acho que o propósito é outro, né? Eu quero aproveitar, falar em propósito, agradecer a Ticas Cosméticos pela parceria com o meu famoso, tem nos ajudado, dando todo o suporte possível para o nosso trabalho se desenvolver. Vem chicas, vem bailar, batendo cabelo sem parar. De sexta a sexta-feira, pros danos diga fuera. Vem chicas com pasión, beleza sem drama, corazón. Traz tudo de bom pra todas as chicas cabelón. Crescer ou desmaiar, mas sem danos pra arrasar. Liso, cacho, crespo, arriba, chicas vem pra cá. Crescer ou desmaiar, mas sem danos pra arrasar. Liso, cacho, crespo, arriba, chicas vem pra cá. Bien ticas, pra cuidar de las chicas, pra todas las chicas. Crescer ou desmaiar, mas sem danos pra arrasar. Chegaram as ticas, beleza sem drama. Arriba, chicas. Cara, e falando em suporte, família,
Como é que foi esse processo do início, a família entender que vai viver de fotografia? Teve algum tabu? Teve alguma coisa de trava? Quem apoiou, quem não apoiou? Como é que foi isso aí? Porque quando a gente escolhe uma profissão, sempre tem os que apoiam e os que são contra. Tem gente que fala assim, isso não Sim, vai dar sim. dinheiro. Outros falam, não, tem que É. tentar, tem que fazer o que gosta. Como é que é isso? Como é que foi isso para você? Para mim, eu confesso que foi tranquilo. Meus pais sempre me apoiaram em tudo. Meus pais são muito parceiros. Inclusive, na época que eu comecei a fotografar, para você ter uma ideia, eu tinha uma loja de skate, eu tinha uma skate shop. Eu comecei trabalhando numa loja de skate. Hum. O meu pai, ele investiu, ele vendeu o carro dele na época, quando eu era menor, e ele falou: Olha, já que você não quer estudar, eu queria estudar filosofia. Mas ele falava para mim: filosofia não dá dinheiro, meu filho. Você tem que fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro, vai te dar futuro. E aí ele falou: Eu não vou pagar a universidade de filosofia para você, porque você não vai ter retorno. Era assim. Mas ele sempre me apoiou. E daí que ele falou: Ó, você gosta de andar de skate? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar eu vou montar para você uma loja de skate e você vai aprender a ser empresário, empreendedor, e aí você vai se virar. Isso eu tinha 16 anos. E aí ali eu fiquei 9 anos com a loja, e ao mesmo tempo que eu tinha a loja, eu comecei a fotografar, né? Então eu intercalava os dois. Então, assim, eles sempre me apoiaram. Então, na época que eu comecei a fotografar, ele ficou com o pé atrás, né? Mas como eu já tinha uma certa liberdade financeira, né? Eu já tinha loja, já tinha um pouco mais de maturidade. A minha primeira câmera, eu vendi a minha primeira moto para comprar a minha primeira câmera. Aí que foi a parte mais difícil. Porque como é que você vai explicar para o seu pai que você vai vender uma moto para comprar uma câmera? Hoje ainda faz sentido, mas na época, há 15 anos atrás, era loucura, loucura. E eu fiz isso, eu investi. Eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou investir. Então, assim, eles sempre me apoiaram. Algumas coisas eles não concordavam, mas apoiavam do mesmo jeito. E eu e meus pais, a gente sempre se deu super bem, assim, nunca tivemos problema nem nada. E hoje, profissionalmente, você se sente realizado ou ainda tem algum sonho para que você ainda não conseguiu ainda? Eu me sinto muito realizado, muito mesmo, mas eu quero fazer mais coisas, né? Não no sentido de maiores. Eu nunca desejei ser reconhecido internacionalmente, essas coisas. Eu quero fazer mais projetos, eu quero ter mais contato com as pessoas. Eu tô numa fase que eu tô mais maduro hoje, né? Obviamente, porque eu tô mais velho, já tenho mais vivência, mas eu tô numa fase que eu sei exatamente o caminho que eu quero trilhar. Eu entendi qual que é o propósito meu junto com a fotografia, né? Então, eu já sei mais ou menos por onde eu quero seguir e eu acho que é por aí. Então eu quero continuar fazendo esses projetos, mas eu já me sinto muito realizado. Me sinto bem realizado. Eu fiz muitas coisas que eu sonhava em fazer, consegui fazer, como eu falei, não no sentido de ser reconhecido, ah, mas no sentido de colocar minha fotografia no caminho que eu queria, sabe? E eu tô seguindo para isso hoje. Entendi. Mais para o lado, vamos falar, interiorizar um pouco os sentimentos, transformar, passar o sentimento através da tua arte, independente do tamanho dessa arte, do local, onde for. Seria Sim, basicamente isso. exatamente. Exatamente. O que que aconteceu? Eu não sei se você sabe, mas o ano passado eu fiz uma viagem de bicicleta pelo Brasil durante alguns meses. E Nossa. vou te contar uma história, Pode talvez você não falar. saiba, por Agora eu isso está gosto de se conhecendo história. agora. Aqui eu gosto de história. Pode Sim, ficar à tá. vontade. Porque a minha vida, na verdade, há 3 anos atrás era bem diferente do que é hoje. E eu vou falar o porquê. Antes da pandemia, bem quando começou, né? Que a pandemia começou em março de 2020. Isso. Ah, Mais ou menos isso. 2000, bem no mês que começou a pandemia, eu tinha largado tudo, eu tinha vendido meu estúdio de fotografia, eu tinha vendido as minhas coisas, eu tinha vendido tudo. Eu não tinha, porque eu tinha um plano de fazer uma viagem de volta ao mundo de bicicleta. Eu me programei para isso. Enfim, eu tinha conseguido algumas parcerias e eu queria muito viajar pelo mundo de bicicleta fazendo foto das pessoas. Era isso o meu projeto. E aí começou a pandemia. Aí eu falei, poxa, vou esperar. Aí eu fiquei esperando, esperando, e nisso foram aí 1, 2 anos. E eu fiquei sem trabalho, né? A pandemia prejudicou muitas pessoas. Eu já tinha largado a minha empresa de casamentos.
tinha passado o meu estúdio para o meu sócio. Eu ainda era fotógrafo, mas eu não tinha mais o meu espaço, né? Não tinha mais os meus clientes e tal, porque eu tinha focado tudo o meu projeto nesse de bicicleta. E aí, o ano passado, em 2022, em janeiro, eu realmente, finalmente, peguei a estrada. E aí comecei minha viagem de bicicleta. Durante 4 meses eu viajei até o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Conheci pessoas incríveis, tive histórias incríveis. Tem até no meu canal no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube, lá tem todos os vídeos da primeira temporada. Só que aí acabou que não deu certo. Eu comecei a sentir muitas dores na lombar. Eu tenho hérnia de disco. E aí eu vi que aquilo estava fazendo mal para mim, né? Tanto para o meu psicológico, ficar muito tempo sozinho na estrada, é muito solitário, quanto para a minha parte física. E aí resolvi voltar para casa, voltei no meio do ano passado, e aí eu voltei a trabalhar. Aí desde então eu fui novamente me equipando, voltando aos trabalhos, voltando a focar em fotografia, porque eu fiquei muito tempo, deixei a fotografia um pouco de lado para focar nesse projeto meu. E então hoje eu moro sozinho, eu já tenho os meus clientes novamente, só que hoje eu mais viajo do que necessariamente fico aqui trabalhando. Então eu fico metade do ano viajando. Recentemente eu acabei de voltar de uma viagem de carro para a Patagônia. Eu fiquei 4 meses viajando agora entre Chile e Argentina. Faz um mês que eu cheguei, então eu estou voltando a trabalhar agora. Então eu faço assim, eu venho para cá, atendo meus clientes, faço meus projetos, depois pego a estrada de novo, fico mais uns 6 meses fora. Então a minha ideia é essa, continuar viajando pelo mundo, não de bicicleta, mas de diferentes formas, né? De mochilão, de bike, de carro, mas continuar com os projetos. Então hoje eu não dependo só de trabalho de fotografia. Eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meus parceiros, eu tenho meus projetos e assim por diante. Minha vida deu um nó, Ô, assim. que nó! Cara, mas é bacana isso. Eu tenho amigos que... Tem um amigo que ele já deu trabalho de home office pelo mundo, né? Ele virou nômade, criou um canal, fez tudo, rodou. Agora eu vou estar no Brasil, trabalhando aqui no Brasil. Mas é, é outra coisa, né? Como é que essa questão da cultura, se adaptar, você chegar, porque a gente está acostumado a uma coisa, quando em cada lugar é Sim. um ambiente diferente. Quando eu fui ao Chile, é uma cultura completamente diferente, mas eu fiquei só em Santiago, não cheguei a viajar e muito longe, não. Fui só no Vale Nevado, se eu não me engano, e mais uma outra cidade, mais coisa turística mesmo. Mas no caso, como é que é essa coisa da cultura, esse choque cultural quando você chega para se adaptar, as primeiras semanas, para ficar tanto tempo viajando assim? Olha, para mim não foi tanto um choque cultural, porque eu viajei de bicicleta primeiro, né? E depois eu viajei de carro eu fiz 2 vezes a América do Sul de carro. Então, de carro, por mais que seja bem mais rápido que bicicleta, a gente ainda vai aos poucos, né? Você vai de cidade em cidade. Então, você não tem aquela mudança repentina. Eu tô aqui e caio aqui. Você vai passando por fases. Então, você vai se adaptando aos poucos. Como eu gosto de viajar, todos os anos eu faço mochilão, viagem de bike, de carro. Eu gosto muito dessa coisa de acordar e não saber para onde eu vou terminar o dia e como eu vou terminar o dia. Eu sou mais aventureiro, eu gosto. Para mim, a minha maior dificuldade é ficar aqui, montar uma rotina, ter a minha casa, seguir as mesmas coisas. Eu não consigo. Eu sou muito hiperativo, muito mesmo. Então, para mim, quando eu estou na estrada, é muito gostoso se acordar e hoje eu estou dormindo aqui num posto de combustível, eu estou acampando. Amanhã eu não sei. Posso estar em cima de uma montanha, subir num vulcão. Então, essa coisa, para mim, é legal, porque eu aprendo a me adaptar mais rápido. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas realmente, para quem vai de avião, por exemplo, é um choque cultural, né? Principalmente para quem vai a primeira vez. É um Uhum. choque. A cultura chilena é muito diferente, principalmente no interior lá, mais para o sul, né? Para as partes frias lá da Patagônia. É uma cultura bem diferente. Não, isso é bacana. Tem um casal de amigos que eles viajam. Eles foram, ele foi nesse, o Ushuaia, eles foram no Ushuaia, focaram em ir no Ushuaia, foram lá, tiraram foto lá. Aí, nossa, bem divertido acompanhar a viagem, cara. É muito top. Assim, você vê que é completamente diferente. Não, aqui tá quente. Porra, um frio danado no lugar, né? Eu que tava mó gelo, mas hoje tá quente o dia. Eu falei, pô, É, então, você acostuma, né?
Não, isso Você é acostuma verdade. com o frio e aí quando faz 10 graus você fala que tá calor. Lá, né? Cara, assim, o que você hoje, você teve uma história, trilhou tudo isso para conquistar o que você tem hoje e é o formato de vida que você tem hoje, que você vive super feliz, tranquilo e é o teu foco e você está vivendo o teu foco, está vivendo o teu sonho. Como é o que que você falaria para pessoas que querem começar? Quero ser fotógrafo hoje, eu gosto de natureza, o que você faria? Porque uma coisa é o Cauã no início, que se aventurou vendendo, fazendo um monte de coisa. O Cauã hoje mais amadurecido, o que que ele faria? Não o conselho de pai, mas o conselho de amigo daquele jovem que quer começar, que quer ensinar aquele Cauã quando começou. Sim. Hoje as coisas mudaram, né? Então o conselho tem que ser outro do que eu daria antes, né? Mas acho que eu poderia dizer para qualquer pessoa, independente se a pessoa quer ser fotógrafo ou não, independente da profissão, primeira coisa, faz sempre aquilo que você gosta, aquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que te faz bem. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com carpintaria e para mim ele é um artista, porque ele trabalha muito bem, mas muito bem. E eu vejo o quanto como que ele chega feliz na casa dele, porque de vez em quando eu vou lá, né, a gente faz uma fogueira lá, fica lá conversando, e eu vejo como ele é feliz fazendo aquilo que ele faz. Então, eu acho que a dica principal, pode soar clichê ou não, mas faça aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem. Porque se você faz aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, você vai fazer bem feito, ou pelo menos você vai fazer o melhor que você puder fazer, e aquilo automaticamente vai fazer bem para alguém também. Você vai acabar inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu acho que é isso. E se eu pudesse dar uma dica bônus, alguma coisa a mais, seria se arrisque. Às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu hoje em dia eu vivo viajando, eu sou quase um nômade. Ainda não sou totalmente um nômade, porque eu sempre volto para cá para ficar com a família e tal. Eu sou meio nômade, metade do ano viajando, metade parado. Para mim, assim funciona perfeitamente. Eu encontrei o meu meio de vida. Para mim é assim. Mas enfim, o que eu poderia falar para a pessoa é se arriscar, porque eu vejo que tem muita gente que fala para mim, manda mensagem, principalmente quando assiste meus vídeos no YouTube ou vê minhas fotos. Poxa, Cauã, meu sonho é viajar pelo mundo também, igual você. Aí eu falo para a pessoa, então por que que você não começou isso ainda? Mas não começar de, eu vou pegar, vou comprar uma passagem, vou viajar. Não. A primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: hoje, o que você faz hoje tá te levando para o caminho onde você quer chegar, né? O caminho que você tá hoje, a trilha que você tá começando a trilhar, ela vai te colocar na montanha que você quer subir? Se a resposta é sim, beleza, então você tem que continuar nesse lugar. Agora, se a resposta é não, você quer ir para cá, mas você está fazendo aqui, você precisa mudar o seu caminho. Você, por exemplo, você tem o seu canal, Uhum. você está começando o seu canal agora, mas o seu canal está te levando no caminho que você quer seguir. Entendeu? A gente tem que ter um começo, tem que dar o primeiro passo. Para subir uma escada, a gente tem que subir o primeiro degrau. Por mais que a gente queira sempre pular degraus, né? Hoje em dia a gente quer sempre a gente quer o resultado, a gente não quer o processo. A gente vive num mundo muito rápido, de onde você não consegue sequer assistir um vídeo de um minuto. Onde você coloca no YouTube, eu tenho um canal, então eu sei que vídeo de 10 minutos hoje as pessoas já não assistem mais. É muito difícil a pessoa assistir uma entrevista a fundo, querer se aprofundar nas coisas. É tudo muito superficial. Então, assim, segue aquilo que você gosta de fazer. E pensando que não vai ser agora que você vai ter resultado. Assim como as pessoas querem emagrecer, mas você não vai emagrecer 10 quilos em um dia, num mês. É um processo. Você tem que tentar gostar do processo. E para mim foi um processo, né, no começo. Foi muito difícil para mim no começo. Mas eu sempre estava ali, fazendo aquilo que eu sabia que ia me fazer feliz. Não era nem pensando, eu vou ser um fotógrafo famoso. Primeiro que eu não sou e não quero ser, não é a minha ideia. Mas eu sou. é, eu sou satisfeito com aquilo que eu faço. Sempre fui satisfeito com aquilo que eu faço. Já me arrependi de algumas coisas, mas assim, as coisas que eu fiz que não deram certo me trouxeram aqui onde eu estou hoje. Então, valeu a pena, foi um aprendizado. Acho que a gente tem que entender que tudo que a gente faz, o que acontece hoje é resultado do que a gente fez ontem, e o que vai acontecer amanhã é resultado do que a gente está fazendo hoje. E é isso, a vida é isso.
Uma pergunta para você. Amo o que faço, por quê? Por que eu amo o que eu faço? Isso. Porque isso me faz bem, eu me sinto feliz. Eu chego em casa, chego em casa me sentindo uma pessoa melhor do que quando eu saí. Eu acho que é esse o sentimento que eu tenho quando eu faço qualquer tipo de foto. Independente se são as fotos que eu gosto mais, né? A gente tem sempre aquele estilo de foto que a gente gosta mais, mas eu sempre chego em casa muito feliz e satisfeito, porque eu falo, poxa, cara, eu tô fazendo aquilo que eu gosto, de verdade, isso não é papo furado não, tá? É verdade mesmo. E eu sei que eu executei um bom trabalho, porque eu me doei, eu fiz o máximo. Sábado, final de semana, eu fiz 2 eventos, então eu saí de casa 8 horas da manhã, cheguei em casa 1h40 da madrugada. E eu cheguei super feliz. Eu não cheguei com aquele, nossa, não aguento mais. Não, eu cheguei super feliz porque eu tinha feito foto o dia inteiro e eu tava inspirado, eu tava feliz. Então, pra mim, é isso que vale. Então, um pouco que você falou, até assim, eu identifico, por exemplo, essa semana é uma semana puxada, porque eu acabei assumindo a edição do canal, né? E aí foram 2 dias virando noite até 3, 4 horas da manhã para acordar, tipo, 7 horas e ir para o meu trabalho normal durante o dia. Então eu falei, Exato. caraca, mas aí eu me pego numa questão que eu já ouvi falar e ouço muita gente falar do processo, como você falou. Existe um processo para isso. O processo vai te moldar para te deixar você mais forte para não, quando chegar o objetivo não te destruir. Ele vai te ajudar. Exatamente. Se você não viver o processo, Exatamente. chegou lá rápido demais, você vai ser destruído muito fácil. Um exemplo bom para colocar nisso. As pessoas que ficam milionárias na Mega Sena e 2 anos depois, 5 anos depois, estão quebradas. Porque a pessoa não teve o processo de enriquecer, então ela não sabe cuidar da vida financeira. A pessoa ganha 1 milhão, ela gastou 1 milhão ali e acabou. Então, basicamente, as pessoas querem isso. Ela quer ser reconhecida, mas ela não está preparada para ser reconhecida. Você tem um canal, você está no seu processo, assim como eu estou no meu. Se você do nada, seu canal explode, você tem 1 milhão de seguidores, você não consegue nem dar conta de responder e de tal. Então, assim, tem que entender o processo, tem que gostar do processo. Porque é isso que faz a gente mais maduro, né? Você quer aprender inglês, mas você não vai acordar amanhã falando inglês, pensando em inglês. Você tem que ter um processo, eles têm que fazer o seu cérebro funcionar, né? O legal de viajar é isso. É uma das coisas legais, né? Porque você meio que acelera esse processo, você é obrigado a acelerar o processo de aprender outra língua, outra cultura, de se adaptar. Aqui, quando eu tô em casa, assim como você provavelmente aí também, a gente acaba entrando numa zona de conforto. Todos nós, né? Isso serve para quem tá assistindo também. A gente quer sempre tomar um banho quentinho, a gente quer ficar em casa, a gente quer ficar deitado. O corpo, a mente nossa quer sempre o mais cômodo, né? E é isso que acontece. A gente tenta sempre se fechar ali na parte mais cômoda, mais segura, né? Mas, pelo contrário, a gente tem que sempre tentar buscar coisas novas e entender que o processo é o que faz parte, é o que vai fazer a gente crescer ou não. Não, você falou do processo de acelerar quando está fora, está viajando, realmente. Eu lembro quando eu viajei para o Chile, a primeira coisa que eu me preocupei quando eu cheguei no hotel era assistir um pouco de jornalismo, entender um pouco o que estava acontecendo na língua de lá. Porque você aqui Uhum. aprendeu uma língua e você vai para a rua, você está falando português com outra pessoa, tipo, o gatilho que você armou, você desarma na sequência. É, Lá não, tem exato. que fora do Brasil, tem que acelerar. O gatilho é o tempo inteiro. Então o cérebro acaba Você funcionando. escuta, né? Você lê, você vê, e aquilo ajuda. Eu lembro que eu fiquei 4 meses agora viajando de carro. Eu fiquei entre Chile e Argentina. Fiquei mais no Chile dessa vez. Mas eu sei que assim, eu fiquei um mês eu fiquei um mês morando na casa de uma chilena lá, de uma senhora. Então eu tive uma cultura, uma imersão muito grande. E eu lembro que chegou num determinado momento que eu já estava falando espanhol automaticamente, pensando em espanhol, escrevendo, e eu lembro que foi muito natural isso para mim. O meu cérebro, ele meio que virou a chavinha sem nem eu perceber. E quando eu voltei para o Brasil, que a gente voltou de carro, eu e um amigo, no primeiro dia que eu entrei no Brasil, lá no Rio Grande, em Uruguaiana, eu lembro que a coisa mais estranha que para o meu cérebro foi escutar as pessoas falando português na rua. E eu ainda estava falando espanhol. Eu ainda estava pensando. O meu cérebro já tinha virado a chavinha. Então, e eu nem. Aí que eu reparei, eu falei, nossa, cara, olha só.
Interessante, né? E eu, quando eu tô em casa, eu tento estudar e não consigo, porque a gente acaba sempre se sabotando, né? Principalmente com esse negocinho aqui, ó, chamado celular. Você deixa o celular do lado, toda hora você pega, você olha, daqui a pouco já passou meia hora e você já perdeu o trabalho, você tá lá na rede social vendo a vida alheia. Ou, porque eu percebi que a sequência das redes sociais, ela joga uma sequência tão pesada, você não consegue ver o horário. Quando você vê, você já estourou meia hora, uma hora, olhando aqueles vídeos curtos. Caraca, eu fiquei tanto tempo assim mesmo. É o lance da dopamina, né? Ele te gera uma dopamina, o cérebro gosta disso, só que aquilo não é o processo, ele tá te dando o energético ali, a dopamina. E aí, quando você vai fazer academia, por exemplo, o processo de fazer academia não gera tanta dopamina igual o celular. Então, o seu cérebro não vai achar aquilo prazeroso. Aí, o que que você quer? Você quer o resultado. A gente quer um negócio imediato. Pega uma pessoa que, hoje, quantas pessoas você conhece que gostam de ler livros? Eu adoro ler livro, porque as pessoas não têm mais. Então, não é que não tem as pessoas, né? Não estou falando em geral, mas tô falando muita gente perdeu a capacidade de conseguir se concentrar num livro, por exemplo, de ler um livro, de ficar em silêncio. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho, eu moro sozinho, eu sou solteiro, eu saio sozinho, não sempre, né, mas eu gosto de sair sozinho, eu gosto de almoçar sozinho. Então as pessoas aqui da minha região sempre vão me ver num bar sozinho, num restaurante sozinho. E eu sei que tem muita gente que deve pensar, poxa, coitado, tá lá solitário. Mas na verdade eu gosto, é o meu prazer, sabe? Tem muita gente que não gosta, por exemplo. A minha mãe, ela não consegue ficar sozinha. Ela manda mensagem pra mim toda vez que ela fica sozinha na casa dela. Ai, filho, vem aqui fazer companhia pra mim, vem almoçar comigo. Porque ela não sabe ficar sozinha, ela não consegue, ela não gosta. Eu já gosto. Pra mim, tá aqui em casa onde eu tô hoje, eu passei o dia inteiro aqui limpando e tal. É o meu maior prazer, ficar aqui comigo. Eu gosto. Sem querer parecer egoísta, tá? É, mas é o que eu falo, isso aí é uma coisa que eu moro sozinho, por exemplo. E você acaba se adaptando a viver sozinho. Sim, Você começa a ficar, não é ser autossuficiente, você começa a não ter aquela carência que as pessoas têm em excesso do contato de um grupo grande, aquela coisa. E às vezes, quando você está num grupo grande, você se sente perdido. Você fala assim, ué, que você vai para o oposto que você já tá, que você era antes. Aí fala assim, aí, pô, tô a fim de ficar sozinho agora. Aí tu tenta sair. exatamente. Vai muita pessoa também, né? Eu conheço muita gente que adora multidão, pessoas, mas eu sou do tipo introspectivo. Eu sempre fui na minha, nunca fui de balada, de essas coisas, então eu sempre gostei de ficar em locais com pouca gente. Eu sempre fui. E agora, morando sozinho, eu tenho a minha vida do meu jeito, né? Inclusive, acabou de chegar uma caixinha de livros que eu comprei aqui, eu vou até depois postar lá para indicar para o pessoal, que foi indicações de amigos que me deram. Então eu gosto dessa coisa de sentar de manhã, ler um livro, tomar um café sozinho, escutar o barulho do vento. Aqui, né, eu moro no terceiro andar, então entra um barulho de vento aqui, é gostoso. Para mim, isso é qualidade de vida. Projetos daqui para frente. Alguma aventura que não vai sair machucado, vai afetar a hernia de disco, alguma aventura? Não, todo ano tem, né? Agora eu tô no processo, bom, faz um mês que eu cheguei, então eu tô no processo de recuperação dessa aventura de carro, né? Porque de carro eu fiquei parado, só comendo porcaria na estrada, então agora eu tô fazendo academia, dieta, eu tô num processo novamente. Mas eu tenho um projeto pro ano que vem, inclusive é um projeto grande também. Como agora eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho os meus cursos de fotografia, de edição de imagem, então eu quero viajar só fazendo isso, sem a dependência de executar o trabalho com fotografia. Eu quero fazer projetos. Então, a minha meta é até março fazer essa ideia validar, né? Porque hoje eu 80% vem consigo trabalhar com a internet, mas eu ainda tenho os 20% que eu tenho que fotografar aqui, atender aqui. Mas até março eu pretendo pegar a estrada novamente e continuar viajando pelo mundo, só que aí sem voltar. Eu tenho a ideia agora de continuar realmente a minha viagem.
Pô, a partir de março, mas eu ainda não tenho nada definido. Eu vou para a Europa, eu quero fazer a Europa de bicicleta, quero ficar uns 2 anos viajando de bicicleta por lá e depois não sei. Uma coisa que eu aprendi é que assim, tudo que a gente planeja acontece diferente. E a gente tem que aceitar, tem que entender. O importante é a gente tentar e seguir naquele caminho, né? o importante é o objetivo final, né? Chegar onde você quer, né? Exatamente. Você planejou de Na um verdade, jeito. eu não sei onde eu quero chegar, mas eu sei o caminho que eu quero seguir. No teu caso é diferente. As pessoas têm um objetivo e planejam de uma forma. Sai diferente, mas chega no objetivo. Você não sabe onde Sim. quer chegar. Tu tá, É, sabe? eu não tenho um objetivo final, eu tenho o caminho que eu estou trilhando, que é esse caminho que eu quero continuar seguindo, que é Show. produzindo material, inspirando outras pessoas, fazendo projetos, mas sempre ali com a bicicleta junto, com a câmera. São duas coisas que eu quero levar para sempre comigo. Pô, show. Cara, queria te agradecer por esse papo, porra, leve, top demais, assim, tranquilo, que mostra o porquê você está nesse quadro, que amo o que faço. Até você respondeu o porquê. Porque Legal. eu, quando criei esse quadro, foi justamente para isso. Observar pessoas que, desde aquela pessoa que faz aquela pipoca na esquina, a tiazinha que faz a pipoca na esquina, que faz com muito amor e carinho, mas ela ama fazer aquilo e gosta de fazer aquilo. Ali, ela sai dali e chega em casa feliz. Uma Uhum. pessoa ama o que faz. Então, isso foi o objetivo de criar esse quadro. Então, quando eu vi teu trabalho, eu falei assim, esse é o cara, quero falar de fotografia, quem vai ser o cara? Aí te encontrei na rede social e, por sorte, tu aceitou o convite, cara. Assim, muito obrigado mesmo por passar a tua experiência, passar um pouco de quem é o Cauã e um pouco para que as pessoas que queiram seguir ou queiram pegar um pouco de experiência, seja para tanto a vida profissional de fotógrafo ou não, trazer isso para interiorizar e viver com uma vida melhor, satisfeita com o que tem. Não só buscando, buscando, buscando. Exato. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou um pouco tímido, ainda não estou acostumado a gravar entrevista, essas coisas, não sei, mas fiquei muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história. Talvez a minha história possa inspirar outras pessoas, porque outras pessoas me inspiraram também. E assim por diante. Então, eu queria agradecer o convite. Foi muito legal a conversa. Passou muito rápido o tempo. O tempo voa, né, quando a gente está falando do que a gente gosta. Assim como a gente, quando faz aquilo que a gente gosta, o tempo voa. E te dar os parabéns pelo seu canal, pela sua ideia, sua proposta. Eu acho que isso é muito digno, é muito legal. Eu gosto muito de pessoas assim, que fazem aquilo que elas gostam, principalmente quando aquilo que elas gostam ajuda outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, continua nessa pegada que eu tenho certeza que seu canal vai crescer muito. Independente se crescer ou não, eu tenho certeza que se tiver 100 pessoas ali assistindo, as 100 pessoas vão se inspirar. E é isso que importa, cara. Às vezes você pode ter 1 milhão de seguidores em rede social, que eu sei que tem muita gente que tem um monte de seguidores aí, mas na verdade você não está produzindo nada que vai agregar na vida daquelas pessoas. Agora, você não, você tem o seu canal que tem muita informação legal. Ontem eu assisti a última entrevista que você postou, de um músico, se eu não me engano, do músico. Isso. Foi muito, isso foi muito legal e eu gosto de assistir isso, porque eu fico aqui em casa, então eu vou cozinhar, eu ponho o foninho e eu fico ouvindo entrevista, podcast. Eu gosto disso, porque isso vai me agregar de alguma maneira isso vai agregar para mim. Isso é conhecimento e eu acho que conhecimento a gente tem que passar para frente, sem pensar em dinheiro. Dinheiro é consequência. Isso aí. E parabéns pelo seu canal. Continua assim, porque eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar aí com o seu canal, com a sua ideia, com você. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado e até o próximo Amo o que Faço. Até mais.